Vamos ouvir esse trecho, que eu queria só te ouvir um pouco sobre isso. Ele tem alguma responsabilidade, o Mauro Cid, por ter ouvido tudo isso, não ter levado adiante? Enfim, qual é a responsabilidade de Mauro Cid em tudo isso, né? Vamos ouvir o que disse há pouco Hamilton Mourão, atual senador, né? Ele que é general e que foi vice de Bolsonaro na gestão passada. Olha, Carlos, o Cid eu sempre considero a parte mais fraca nesse processo, né? Um oficial jovem, brilhante, que eu conheço desde de criança. O avô do Cid foi meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras, quando eu era do curso de artilharia. O avô dele era o nosso comandante de curso, né? O pai dele, meu contemporâneo, meu companheiro, meu colega, fomos membros juntos do alto comando do Exército. Então conheço o rapaz, né? De uma carreira extraordinária, primeiro de turma, né? Estava pronto para ir para os Estados Unidos para fazer um curso quando o Bolsonaro chamou para ser ajudante de ordem. E a partir daí, né, ele teve uma série de funções, né, que lhe foram dadas que eu não concordava, né, por ele ser um oficial da ativa, né, de participação em atividades políticas, né, que não ficava bem aquilo ali. Bom, depois de todo esse processo, né, o ministro Alexandre de Moraes, usando o subterfúgio daquela questão do cartão de vacina, né, prende o Cid, né, submete ele àquilo que eu chamo do pau de arara do século XXI, não sou só eu, outras pessoas já falaram isso, né, e ele, a partir daí, quando vê a sua família ameaçada, né, tudo aquilo que um dia ele procurou construir ruindo, ele entra nesse processo de delação premiada e, óbvio, né, o Cid é um livro aberto porque ele participou de tudo que é reunião. Então, é óbvio que se tem alguma irregularidade, ele viu e pode contar. Ele viu e pode contar, um livro aberto, é um arquivo vivo, né? Mas de certa maneira aí é vítima, de certa maneira. Ele não falou essa palavra, né? Mas dá um pouco a entender. Ele falou: eu tenho pena dele, a parte mais fraca. Aquele silêncio, aquela pausa. Não, sabe o que é indecente, general? Eu fico com vergonha de ouvir, né? Assim, o senhor não está aí para responder, mas eu fico com vergonha mesmo assim. Comparar um depoimento, né, com tortura, pau de arara. Não, pau de arara é aquilo que se começou a fazer, general. Se fazia no Estado Novo, né? E se voltou a fazer depois de 64, especialmente depois de 68, durante o golpe, né, da ditadura militar. Isso era pau de arara, não é mesmo? O seu Mauro Cid teve celular recolhido, etc., porque ele cometeu crime. Se, no caso de registro de vacinas e tal, se daquele crime, do recolhimento daquele material, outros crimes vieram à tona, inclusive se isso está sendo investigado no âmbito de outro inquérito, só queria que fizesse o quê? O Mauro Cid foi torturado? Né? O senhor sabe que não foi. Né? Os crimes estavam ali, ele tinha elencado os crimes. Uma outra questão relevante é a seguinte: você note que o Mourão falando, eu conheço o avô, eu conheço o pai, é um pouco assim, existe a família militar, né? A corporação, a família militar. A família militar, a corporação, ela existe como força de Estado. Ela não existe como corporação em si. Né? É por isso que vocês todos fizeram muito mal, né, em não dar bola ao general Rego Barros, que é uma boa pessoa, que foi para a reserva, que chegou a ser porta-voz do Bolsonaro, que inclusive ele recomendou um livrinho para vocês lerem, que certamente não leram, porque a bibliografia também das Forças Armadas precisa mudar, é muito ruim, né? O Soldado e Estado, do Samuel Huntington, que é um conservador, que é um direitista, era, né? Que é o homem que escreveu sobre o choque das civilizações. Ele não era um esquerdista, mas ele tem um livrinho precioso, né? Que ele escreveu muito jovem, antes dos 40 anos, que é sobre o papel das Forças Armadas, em que ele estabelece duas formas de controle das Forças Armadas, que ele chama de controle objetivo e controle subjetivo das Forças Armadas.
né, na expressão lá dele. O controle subjetivo é aquele em que as Forças Armadas participam da política, inclusive elas disputam com os civis, orçamento, essas coisas todas. E o controle objetivo é aquele que as Forças Armadas servem ao Estado brasileiro. E as forças, ao Estado, né? E no nosso caso, ao Estado brasileiro. E o Rego Barros citou uma vez, obviamente, aqui no Brasil, nós ainda não temos adequadamente o controle objetivo, que é o que precisa. Que eu insisto, não é uma tese comunista, né? É uma tese corretamente liberal, né? Deixa a política para os civis. O senhor mesmo não deixou, né? Porque no governo Dilma o senhor fez política. Depois o senhor foi ser vice, senador. Ah, eu estou na reserva, eu faço o que quiser. Mas sempre falando com aquele eco da família militar, como o senhor faz agora. Vocês gostam de manter o pé nos dois lugares. Meu avô foi meu instrutor, o pai dele, sou amigo do pai dele, o Mauro César Lorena Cid. É verdade, o senhor lembra? O pai dele é aquele que aparece, cujo reflexo aparece numa escultura que está sendo posta à venda, que era um presente que o Bolsonaro ganhou. O senhor lembra disso? Ele botou à venda e deixou o rosto dele lá, pai do Mauro Cid. Hã? Sim, Mauro Cid cumpria ordens. A gente que cumpre ordens com uma certa insatisfação, a gente que cumpre ordens gostosamente, no caso dele parecia que era tudo muito gostoso, ele faz avaliações políticas, ele faz formulações, ele articula golpistas, é ele o contato de Jair Bolsonaro, inclusive com o mundo sujo das redes sociais, e justamente é uma pessoa com muita referência nas Forças Armadas, né? Oficial, brilhante, filho de quem era, uma vez chamado para ajudança de ordens, percebendo determinadas coisas, né, e não querendo abrir uma grande confusão, fica doente, tem caganeira, faz alguma coisa, cai fora, pede para sair, pede transferência, diz isso não está dando para mim. Não, participou da articulação golpista, era um entusiasta da articulação golpista, ele, a mulher, os dois, tem fraude de registro de vacina de ambos dentro dessa mística bolsonarista, né? Não é um idiota, como ele próprio deixa claro, né? É um oficial considerado brilhante, considerado ali por tradição familiar, general certo, né? Tinha sido escalado, inclusive, para comandar uma tropa especial, mesmo depois de tudo, não é isso? Então, sim, de um lado ele cumpre ordens, mas note, os comandantes militares, em tese, cumpriam as ordens de Bolsonaro, né? E poderiam ter cumprido. É golpe. Dois deles disseram, não. Hã? Até porque, se o Código Penal Militar e as leis militares prevêem a obediência, mas o Código Penal Militar deixa claro que cumprir ordem ilegal, sabidamente ilegal, reconhecidamente ilegal, aquele que cumpre também responde, não só aquele que ordena, quando ela é sabidamente ilegal. E um golpe é sabidamente ilegal, né? E os dois disseram, não, não queremos. O Mauro Cid, se não tinha condições de afrontar Bolsonaro, tinha instrumentos para tentar para cair fora daquela maluquice. Só que ele não queria cair fora daquela maluquice. É evidente que ele cumpre as maluquices com entusiasmo, que aqueles também são os seus valores, né? Tanto é que nós noticiávamos, Fabíola, nós da imprensa, outro dia eu estava revendo algumas coisas aí para refrescar a memória. Muitas vezes a imprensa noticiou do tal Mauro Cid, a importância que o tal Mauro Cid tinha, que o Mauro Cid despertava inclusive a ciumeira dos bolsonaristas mais próximos ali, do círculo próximo de Bolsonaro, que não era um simples militar, um simples ajudante de ordens, um simples carregador de mala.
Há fotos aos montes, mais de uma vez, a gente vê em determinadas circunstâncias, o Bolsonaro está com outras pessoas, chega um Mauro Cid, e não é só para dizer, ó, está na hora de a gente sair e ir embora hoje. Não. Você vê que trocam-se informações ali muito provavelmente qualificadas, né? Então, é claro que há um aspecto que eu entendo quando o Mourão é muito esperto, né, ao evocar isso, né, o princípio da obediência devida, né, mas isso tem limites, né? E, obviamente, o Mauro Cid participou de uma conspiração. E é por isso que ele fez delação premiada, porque ele tinha o que delatar, né? Inclusive da sua própria ação. Porque, atenção, na delação, o general deve saber disso, né? O general está dando uma de João sem braço, né? Na delação, quem delata tem de necessariamente contar os próprios crimes também, senão a delação não serve. Sabia disso? Não existe delação em que eu só conto o crime do outro. Isso não tem. O objetivo é você reduzir sua pena, no mínimo, né? E, Esse é o portanto, para objetivo. fazê-lo, você tem Tem que. de assumir as próprias responsabilidades. Você tem que estar sendo Isso acusado de algum crime, né? É essa a está na ideia, Lei né? 12.850, você tem que assumir as próprias responsabilidades e iluminar o que aconteceu na organização criminosa. Outros que participaram e como é que isso se deu. Então, se o Cid não tivesse feito nada, né? Fui mera testemunha ocular da história. Não, não foi. Não foi, né? Agora, acho curioso que o Mourão insista na tese, né? Porque, em última instância, ele está insistindo na tese que nada aconteceu. O malvado mesmo é o Alexandre, né? Não são malvados os que tentaram dar golpe, né? Eu não vi a entrevista inteira, vou ver depois, é, mas parece que o general ele oscila entre admitir que o crime aconteceu e o desejo de que não haja punição, Ele pede né? anistia, né? Ele pede anistia, acha que faz sentido a anistia. E até eu acho que chama a atenção quando ele fala sobre. Eu perguntei para ele, falei assim, mas general, o senhor era vice-presidente na época, né? No meio dessas reuniões e tudo mais. Como é que era a sua conversa, a sua relação com o presidente Bolsonaro? Não viu nada, não percebeu nada? Aí ele falou do isolamento dele, falou que Bolsonaro não chamava ele nem para um cafezinho. Vamos ver esse trecho. Tem que ficar claro é o seguinte: a partir do momento que o presidente Bolsonaro ele escolheu o Braga Neto para ser seu candidato a vice, e isso foi ali pelo final de 2021, início logo de 2022, antes de eu pensar em me candidatar ao Senado, ele me colocou de lado, tá? Então ele não me chamava nem para o cafezinho. Então eu fiquei tocando ali as minhas atribuições restritas de vice-presidente, e em fevereiro eu tomei a decisão de me candidatar ao Senado, me filiar a outro partido político. Lembrem que eu era do PRTB, fui para o Republicano, e aí toda essa trajetória. Nem um cafezinho ele tomava com o presidente. É verdade. Isso era a apuração que a gente tinha, todo mundo sabia, o Bolsonaro detestava. Como detesta boa parte dos militares que são mais qualificados do que ele. O Mourão não é exatamente um Schopenhauer, mas das armas, né? Mas, de qualquer modo, evidentemente, tem uma formação muito superior à do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro sempre o viu com suspeição. Porque, de qualquer modo, veja, fica tudo errado, né? São dois militares da reserva disputando eleição numa mesma chapa, em que o titular é capitão e o vice é general. Já tem um, já tem um problema aí, né? Porque por mais que se queira, não, mas eles estão na vida civil. Mas quem é que tinha mais acesso ao alto comando, se quisesse, no começo? Evidentemente o Mourão, não ele, né? Que alguns generais gostavam dele, mas uma boa parcela não. Então, nunca foi uma boa relação. Saibam que no primeiro ano de governo,
O Flávio vai negar, provavelmente, se manifestar a respeito, mas ele sabe que é verdade, né? Até porque não é nenhuma atribuição de crime. Ele cravou a seguinte frase, aspas, meu pai tem dois problemas, o Morinho e o Mourão. O Morinho é o Sérgio Moro, que logo se percebeu que ia fazer trajetória, que eu também nunca duvidei, eu escrevi a respeito, fazer trajetória, tentar trajetória própria, né? E o Mourão no sentido de ser sempre uma sombra, um pouco, eu até acho, e digo isso, veja só como eu sou isento, hein, general, mesmo não gostando das coisas que o senhor fala. Eu acho até que se o Bolsonaro tivesse ouvido mais o Mourão, teria feito menos besteira, né? Porque tem mais experiência. Porque é tal destrambelhamento do governo, foi tal destrambelhamento do governo, Bolsonaro, que eu acho que teria feito menos besteira. Não? Agora, não ouviu. Então, o general que foi tão chutado, tão desprezado, tão ignorado, tão não sei o quê, deveria ser um pouco mais contido também nessa tentativa de livrar a cara de golpista, né? Mas ele quer entrar nessa. Ele precisa disputar o mercado de ideias da direita. E o bolsonarismo não gosta, o bolsonarismo raiz mesmo, não gosta muito dele. Porque acha que ele não é bolsonarista o bastante. Não? Então, é isso, ele sempre foi marginal ali no poder. Ele nunca foi chamado para nada. Tanto é que ele não é investigado na tramóia golpista. Sabe por que ele não é investigado na tramóia golpista? Porque, de fato, não há nenhum sinal de que soubesse, de que tivesse participado. Saber, duvido que não soubesse, imagina-se, né, meio militar, se não tinha ali o zum, 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 certamente, não é? Mas não foi chamado, não está sendo envolvido. Assim, alguns diriam, Reinaldo, então dá os parabéns para ele. Não, eu não vou dar parabéns a ninguém por não ter sido golpista, eu acho que ele cumpriu a obrigação dele, cumpriu a regra do jogo, mas vou falar assim, parabéns, hein, general, o senhor não se meteu nessa. Eu não é para se meter mesmo, né? Eu quero que criminoso pague, vá para a cadeia, o que, pelo visto, o general não quer, né? E aquele que cumpriu a lei, cumpriu a lei. Ponto final. Aliás, De resto, ele também é um militar indisciplinado quando estava na ativa, né? Vamos ser claros. Porque ele fez manifestação política e estava na ativa, é não é mesmo? verdade. É. Né, general? Hein? Tá esquecendo? Não, né? Então. Ele na entrevista ele falou que o grande erro, né, foi o Bolsonaro não reconhecer a derrota. Ele falou assim, o que deveria ter feito ali, e eu tentei convencê-lo disso. Ele falou falou com o Bolsonaro. Ele falou assim, precisa reconhecer a derrota. Perdemos, mas perdemos por muito pouco, mas perdemos. É preciso reconhecer essa derrota e passar a faixa. Eu lembro na época, isso veio a público também, né? Não é novidade. Ele estava só contando aí um pouco dos bastidores. E ele disse que quando falou tudo isso a Bolsonaro, e aí o que ele respondeu? Ele falou assim, ele só ouviu, ele não falou nada. Aí ele falou assim, o fim de Bolsonaro, eu achei forte até que ele falou, foi um fim melancólico, ele disse. Do Bolsonaro no governo. O fim do governo foi um fim melancólico, foram as palavras do Hamilton Mourão agora pela manhã. Mas agora eu vou cobrar dele também. Por que o senhor não passou a faixa, já que o senhor era o presidente? Ele poderia ter passado a faixa. Quem era o presidente? Não era ele? Aqueles 3 dias, o Bolsonaro se mandou, fugiu? 2 dias? Dia da posse? Quem é que estava na presidência da República? Era o senhor Hamilton Mourão. Se um marciano descesse aqui à Terra e quisesse falar, leve-me ao presidente, iam levar o Mourão no dia 31. Ele também não passou a faixa e veio com aquela história. O Bolsonaro não passa, meio assim, o Bolsonaro não passa, a bucha sobra para mim. Que bucha? A bucha da democracia? Já estava eleito senador? Mas aí a direita vai pegar no meu pé. Que isso? Esse tipo de covardia não fica bem no general, né? Ainda bem que vocês não lutaram nenhuma guerra, né? Mas é impressionante como o militar golpista brasileiro não lutou guerra. Nenhuma. No máximo teve um negócio lá do Haiti, que foi um desastre, né?
Uma guerra mesmo, não. Tudo gente que se especializou em fazer guerra contra o próprio povo, muitas vezes. Ah, Reinaldo, não seja bocudo. Tem um monte de militar decente. Claro que tem. Tem sim. Agora, a tal da honradez militar, que também se revela na guerra, né, tem que se revelar na paz. E uma vez que está metido na política, que é o presidente em exercício, fosse então passar a faixa. Claro que foi um absurdo o Bolsonaro não passar a faixa. Mas também, atenção, o negócio de admitir o erro agora, né? Falar foi um erro, não sei o quê. E ainda que o Bolsonaro tivesse passado a faixa, isso não impediria que se fizesse investigações sobre o golpe. Não passar faixa não é crime. Ó, presta atenção. Aí é preciso ter clareza das coisas. Não passar faixa não é crime. Não quero participar. Não é crime. Articular golpe de Estado é. Entende? Então, vamos botar as coisas no eixo. Senão fica tudo meio atrapalhado, assim, sabe? Fica tudo meio no bololô, que é o tipo de coisa que eu detesto. Essa conversinha de Cerca Lourenço, né? Que, na verdade, é uma tentativa de produzir anistia, que, aliás, o tema está, assim, ultimamente as pessoas ficam falando, ai, o Brasil polarizado, precisamos distensionar, distensionar. Você já se deu conta? Eu vou escrever a respeito. Ninguém me rouba a ideia, hein? Tá, precisamos distensionar. Precisamos distensionar. O Lula distensiona. Vem cá, o Lula teria que fazer o quê para distensionar? Eu não tenho ideia. O que querem que o Lula faça? Ah, ele não pode falar sobre Israel? Mas isso tensiona? Ah, não pode falar sobre a Venezuela, mas isso tensiona? Se isso causa prejuízo ao Lula, isso não tensiona. Porque tensiona aquilo que eventualmente causa prejuízo ao adversário. Nós estamos começando perdendo noção de referência. E o Bolsonaro distensionaria como? Reconhecendo as regras do jogo, a democracia, etc., ou botando fogo no circo. Vem cá, o Bolsonaro quer distensionar, o bolsonarismo vai reconhecer as qualidades do governo, as conquistas do governo? Nem a imprensa distensiona, passaram a reconhecer que o governo Lula é bom só depois que a popularidade do Lula caiu.